Um cordial boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Eu quero agradecer a Deus a alegria e o privilégio de estar com você uma vez mais nesta noite, nesta belíssima igreja, neste local tão aconchegante, para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Já louvamos, já cantamos, oramos, ouvimos duas lindas mensagens musicais e agora vamos para o estudo da palavra de Deus. O tema que vamos abordar nessa noite é o Evangelho Eterno, baseado em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Faz parte das 3 mensagens angélicas, é a primeira mensagem angélica. No sábado pela manhã, estudamos sobre comunhão e missão. Ontem, o fim do tempo da graça. Hoje, o Evangelho Eterno. Amanhã, o juízo final. Amanhã, terça-feira. Quarta-feira, as 2 ressurreições. Na quinta-feira, falaremos sobre os sinais do fim. Na sexta-feira, qual o pecado que não tem perdão? O pecado imperdoável é o tema de sexta-feira. No sábado pela manhã, estaremos falando sobre o batismo. O que a Bíblia ensina sobre o batismo. Tá bom? Você não pode faltar. E falando em batismo, estamos hoje recebendo aqui meu amigo, meu irmão, de todos nós, Hugo, que será batizado daqui a pouco pela graça do Senhor. Parabéns pela sua decisão, que Deus te abençoe e que Deus te use para que outras pessoas também conheçam o nosso maravilhoso Deus. Ontem batizamos o irmão Luiz, hoje o irmão Hugo, e durante essa semana mais pessoas, pela graça do Senhor, também serão batizadas, tá bom? Gente, segunda-feira, uma noite desafiadora, mas você aceitou o desafio, saiu da sua casa ou diretamente do seu trabalho e está conosco nessa noite. Você merece um parabéns. Deus seja louvado pela sua coragem e sua disponibilidade. Tenho a certeza que você não vai se arrepender, porque não veio para ouvir um ser humano, veio para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Tem alguém que está vindo conosco, está conosco hoje, e nesta semana é a primeira vez, primeira noite? Levante a mão, por favor. Temos aí algumas preciosas pessoas, e desde já, muito obrigado. Sejam bem-vindos sempre, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amigos, abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 e o verso 7. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 e o verso 7. Aqueles que precisarem de uma Bíblia emprestada para acompanhar, o irmão Armando está distribuindo. E é muito importante que você esteja conectado, ligado, juntos, no mesmo texto, na mesma linha de raciocínio. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 e o verso 7. Isso. Excelente, muito obrigado. Isso é muito bom. Nada substitui a palavra de Deus, nada. É o livro mais vendido em todo o planeta. É o mais lido, curiosamente o menos entendido. Mas é o livro dos livros, não tem livro igual. Amém? Antes da leitura de Apocalipse 14, versos 6 e 7, eu convido você uma vez mais para fechar os olhos e vamos fazer uma prece. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te exaltamos por tua grandeza, por tua majestade, soberania. Te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, todo-poderoso, majestoso. O Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Ti, ó Pai, toda honra, toda glória e todo louvor. Nesta noite, nós invocamos o batismo do Espírito Santo. Que o Teu Espírito desça nessa noite sobre cada um de nós. O mesmo que inspirou os homens a escrever a Tua palavra, o mesmo que foi derramado no Pentecoste, que nesta noite venha ser derramado na vida individual de cada um de nós. Abra, Senhor, por favor, nosso entendimento, nosso coração, para compreendermos a Tua palavra. E uma vez compreendida,
que ela transforme a nossa vida e nos prepare para as tuas obras nesta terra e para o teu reino celestial. E eu convido o Senhor Jesus uma vez mais para falar, pregar, enfim, falar ao nosso coração. Também pedimos o perdão dos nossos pecados. Por favor, ó Pai, nos lave no sangue do Cordeiro, que absolutamente nada atrapalhe a obra do Senhor em nossa vida nesta noite. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por nos acompanhar. Apocalipse 14, versículos 6 e 7, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Verso 7. Dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Até aí. Amigos e amigas, a primeira coisa que precisamos saber nesta noite é que esse anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, não é um anjo literal. De acordo com a Bíblia, Deus não confiou a proclamação do evangelho aos seus anjos que nunca pecaram. A pregação do evangelho, a transmissão da palavra, foi confiada a você e a mim, que somos pecadores. E por quê? Qual a razão? Deus é estrategista. Deus é sábio demais para errar. Tudo o que Ele faz é bem planejado, é bem calculado. E por que Deus não escolheu os seus anjos, embora eles queriam? Imagine se fosse um anjo pregando aqui nessa noite. A mensagem seria impecável. Imagine um anjo cantando uma mensagem musical. Imagine um coral de anjos. Imagine você, anjos, indo de casa em casa, aqui nas ruas desse bairro, e dizendo: eu vim aqui, enviado pelo Pai, para transmitir uma mensagem celestial. É tempo de você tomar uma decisão, de abandonar o vício, abandonar tal coisa, ir para a igreja, ser batizado. Imagina o impacto. Um anjo poderoso, com asas, com a glória do Senhor. Acontece, irmãos, que quem está pregando nessa noite não é um anjo que nunca pecou. Quem está pregando nessa noite é um pecador igual a você. Alguém que precisa desesperadamente de Cristo, como qualquer ser humano. E por que Deus escolhe um pecador para alcançar outro pecador? Sabe qual é a razão? É ajudando os outros a serem salvos, que eu sou salvo. Quando Deus escolheu os seus discípulos, não os escolheu porque eram melhores do que os outros, mas apesar de suas limitações, fraquezas e pecados, mas com um objetivo nobre. Jesus queria transformá-los. E a única maneira do ser humano ser transformado é nas mãos de Deus. Porque Deus quer alcançar as outras pessoas, mas para alcançar as outras pessoas, Ele primeiro quer alcançar você. Primeiro transformar você. Primeiro tocar o seu coração, te encher de graça, de perdão, fazer de você uma nova criatura e depois te usar. Evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde conseguir pão. É um pecador contando a outro pecador onde alcançar o perdão, que é aos pés do Salvador. E uma vez que o Evangelho funciona e funcionou em minha vida, que sou um pecador, também vai funcionar na sua vida. Se fosse um anjo pregando aqui, você diria: você está falando tudo isso porque você é anjo, você não peca. Você não sabe o que é ter depressão. Você não sabe o que é ser traído pelo marido. Porque você é anjo, você não casa.
Você não sabe o que é ter filhos nas drogas. Porque você é anjo, você não casa, você não tem filhos. Amigos, agora, quem está pregando é um pecador que foi alcançado pela graça do Senhor. Amém? A Bíblia conta a história de Davi. Davi era um grande homem, usado por Deus. Mas em dado momento, pecou, traiu, adulterou e ainda mandou matar o marido da mulher com que ele teve um caso. Ou seja, estava em pecado, tentou esconder a sujeira embaixo do tapete. Acontece que a Bíblia diz que não há pecado que não seja revelado. Deus chamou o profeta Natã e falou: Natã, vai até Davi e diga para ele. O profeta foi até Davi, contou uma parábola e disse: você é o homem. Amigos, o pecado de Davi foi profundo, terrível, mas o arrependimento dele também foi profundo e maravilhoso. E Deus o perdoou, o aceitou, o transformou e usou como instrumento em suas mãos. Eu digo a você que ninguém vai se perder porque pecou. Se alguém se perder, é porque não se arrependeu, não confessou e não abandonou. E no contexto do arrependimento e confissão de Davi, escreveu 2 salmos especiais, nesse contexto de arrependimento. O Salmo 32 e o Salmo 51. Leia na sua casa de forma atenta. É impressionante o que está escrito nesses 2 salmos, 32 e Salmo 51. E em Salmo 51, verso 10 até o verso 13, temos uma mensagem lindíssima de como Deus usa um pecador arrependido para alcançar outro pecador. Quer ver? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmo 51, verso 10 até o verso 13. E veja por que Deus não escolheu anjos, mas seres humanos pecadores para a pregação do Evangelho. Salmo 51, versículo 10 até o verso 13. Olha o que diz. É Davi em confissão, em oração, em pedido ao Senhor, no contexto do seu arrependimento. Olha o que ele pediu. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Olha o 13 agora. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Amém? Agora, por favor, olha para cá. Você entendeu a mensagem? Senhor, cria em mim um novo coração, me perdoa, me transforme. Por favor, Senhor, não me retires o teu Santo Espírito. Eu preciso do Senhor. Tenha misericórdia de mim, eu pequei, eu adulterei, eu errei. Mas, Senhor, me dê um novo coração. Por que, Senhor? Então ensinarei. Isso é evangelismo. É receber para dar, receber o perdão, um novo coração e transmitir às outras pessoas. Irmãos queridos, o milagre é Deus usar um pecador para alcançar outro pecador, e Deus faz o milagre. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não vamos detalhar esses textos, mas eu quero destacar apenas um detalhe dele. Por que Davi pediu para que o Espírito Santo não se retirasse dele? Senhor, não me retires o teu Santo Espírito. Por quê? A pior coisa que existe é uma pessoa sem o Espírito Santo. É o tema de sexta-feira. Mas eu quero destacar uma coisa. Davi passou por uma experiência amarga, não em sua própria vida, com respeito ao Espírito Santo, mas ao ver uma pessoa sem o Espírito Santo, que era o rei Saul. Você sabe que Deus permitiu que Saul fosse rei, embora não foi Deus que escolheu de forma direta. Foi um clamor do povo, e Deus permitiu e ungiu como rei. Infelizmente o rei Saul se desviou dos caminhos do Senhor, começou a fazer as coisas à sua maneira, não da maneira como Deus pedia. Ele fazia as coisas pela metade, deixou a humildade e passou a se exaltar, a ponto, meus amigos, Deus falar assim: não dá certo, não é a pessoa que eu escolhi, porque infelizmente não permite ser transformado por mim.
foi se afastando, a ponto de consultar uma feiticeira. E essa feiticeira, supostamente, havia chamado Samuel da sepultura. Samuel, o profeta, havia falecido. E, entre aspas, chamou Samuel da sepultura. E apareceu ali uma figura semelhante a Samuel. Começou a conversar com a mulher. E a mulher falou assim: esse é Samuel, conversa com ele. E Saul conversou com esse ser que não era Samuel. Era um demônio. E o rei de Israel conversou com o diabo, com o demônio. Deu ouvidos ao inferno, ao invés de dar ouvidos a Deus. Foi a gota d'água. Foi rejeitado o seu ministério. E o Espírito Santo se retirou dele. E um demônio tomava conta do rei Saul, a ponto dele ficar perturbado. Leia a Bíblia, você vai ver esse episódio. É triste, mas é uma realidade. E quando ele ficava perturbado, quem ele chamava para ficar aliviado? Davi. Davi era chamado e pegava a sua harpa, tocava hinos de louvores ao Criador, e a música do céu expulsava o demônio da vida do rei Saul. E ele ficava aliviado. Aí depois voltava, porque eles voltavam ao pecado. Então, quando Davi orou: Senhor, não me retires o teu Santo Espírito, ele estava falando: Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, não quero ser como Saul. Amigos e amigas, Davi pediu perdão, um novo coração, e automaticamente: Senhor Deus, Espírito Santo, permaneça comigo, em mim, porque eu quero evangelizar. É por isso que Deus não escolheu anjos que nunca pecaram. Deus escolheu você. Você que está aqui nessa noite, você mesmo, foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamar o Evangelho. Amigos, amigas, nada neste mundo se equipara a ser usado por Deus. Nada nesse mundo. Você vai ver uma coisa: você não tem capacidade em si mesmo. Nenhum homem consegue converter o outro homem. Nenhum ser humano tem capacidade de entrar no coração de outro homem, de outro ser humano, e fazer um milagre. Mas Jesus tem, o Espírito Santo tem, e Ele usa um ser humano para falar o seu coração. Tem muita gente aí fora que é usada por Satanás. Irmãos, com todo respeito, tem shows, tem casas noturnas, tem lugares por aí em que seres humanos são usados por Satanás para levar outros à perdição. Mas você pode ser um instrumento do Senhor a levar pessoas à salvação. Amigos, o anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar, não é um anjo literal. Eles apoiam, claro, nos abençoam, sim, estão conosco, sem dúvida. Mas a pregação, abrir a palavra e ensiná-la, é uma tarefa minha e sua, abençoada pelos anjos, pela graça do Senhor. Quer ver? Não precisamos ler agora, mas no livro de Atos 8, verso 26 em diante, fala de Filipe e o eunuco. Deus chamou Filipe e falou assim: Filipe, dispõe-te e vai à região do sul, que desce de Jerusalém a Gaza, se acha deserto. Vai lá, pregue o evangelho para o etíope eunuco e batize ele. Enfim, comissionou. Dispõe-te e vai. E diz a palavra: Filipe se levantou e foi. Chegou, perguntou: você está entendendo o que vem lendo pelo caminho? Aí o etíope eunuco disse: como eu posso entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe: suba aqui no meu carro, minha carruagem. E Filipe deu um estudo bíblico dentro de um carro para o eunuco. Aí chegaram em um local onde havia água, e o próprio interessado disse para o evangelista, para o instrutor bíblico: eis aqui água, aqui, o tanque está aqui, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe falou assim: não, você não está pronto, está muito afoito, é muita emoção, rapaz, te conheci agora, já quer se batizar? Que negócio é esse? Graças a Deus não foi isso que o Filipe disse. Filipe falou assim: é lícito se você crê de todo o coração. Claro, tem um contexto ali.
e o próprio Filipe, ambos desceram e o próprio Filipe batizou o eunuco. A pergunta é, por que o anjo enviado a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai, por que o anjo enviado a Filipe não foi ele mesmo evangelizar o eunuco? Porque essa não é a maneira de Deus agir. Deus comissiona. Veja, anjos apareceram a Pedro, por volta de meio-dia. Pedro estava com fome. Aí o anjo apareceu, deu uma visão para ele, mostrou um lençol zoológico cheio de animais, aves, répteis, quadrúpedes, e o anjo disse, Pedro, mata e come. Pedro falou, Senhor, eu nunca comi coisa comum ou imunda. Olha a coragem de Pedro. E o anjo disse, não torne comum ou imundo aquilo que eu purifiquei. Aí Pedro falou, mas não estou entendendo nada. Acabou a visão, 3 pessoas batem na porta, Pedro vai, e eles dizem assim, ó, Cornélio, um homem bom, e falou, né, lá de Cesareia, um centurião, esse homem dá esmolas, é um homem de fé, embora não tenha fé de Israel, e ele teve uma visão, um anjo apareceu, e pediu para que você, Pedro, fosse lá, e desse um estudo bíblico para ele, para a sua equipe, para que ele conheça o Evangelho. E o Espírito Santo falou para Pedro, Pedro, vai porque eu enviei. E Pedro foi. Quando Pedro chegou, encontrou Cornélio com um grupo de pessoas reunidas. E quando Pedro chegou, falou assim, agora eu entendo, pela visão que Deus me deu, que Deus não faz acepção de pessoas. Não tinha nada a ver com os animais. Deus usou os animais de forma estratégica, didática, porque há animais limpos e imundos. E Pedro fazia essa distinção porque um judeu não se dava com outra raça. Mas aí ele chegou lá, Pedro falou assim, olha, estou aqui, Deus não faz acepção de pessoas, por que vocês me mandaram chamar? Aí o homem repetiu, e Pedro deu estudo bíblico e batizou todo mundo. Irmãos queridos, é assim que funciona. Sabe quem me trouxe aqui? Foi Deus. O anjo do Senhor está aqui, para nos proteger, nos guardar. Mas quem está pregando é um ser humano pecador, para alcançar você, para dizer para você, chegou a sua hora, de você também ser batizado, ter o nome no livro da vida, e se preparar para o reino da eterna felicidade, amém? O anjo voando representa você, representa a igreja de Deus. Tem muitos textos falando sobre esse assunto. As 7 cartas, por exemplo, de Jesus às igrejas do Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, sempre começa assim, ó, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ao anjo, que anjo é esse? São os pregadores da palavra, os líderes, aqueles que estão envolvidos na pregação. Amigo, você que prega é um servo do Senhor. Ficou claro essa parte? O anjo voando representa a igreja de Deus, o povo de Deus, aqueles que se convertem para evangelizar. E por que voando? Olha aqui, olha para cá. Deus tem pressa. Deus tem pressa para evangelizar. Deus tem pressa para salvar. Quando Zaqueu estava na árvore, Jesus passou e disse, Zaqueu, desce depressa. Irmãos, tem gente que fica adiando, e deixa para depois, e deixa para depois. É claro que o ser humano é livre, mas uma coisa é certa, a cada dia que passa, a porta da graça está cada vez mais se fechando. Gradativamente o Espírito de Deus está sendo retirado desse planeta. O amor está se esfriando de quase todos, porque o pecado está se multiplicando. Então não adie a sua entrega, não deixe para depois. Quando Jesus chama, é porque chegou a hora. O anjo está voando pelo meio do céu, e esse anjo tem o evangelho eterno para pregar. A toda nação, tribo, língua e povo, sem acepção de pessoas. Irmãos, o evangelho eterno. Deus chamou a sua igreja, Deus chamou seu povo para pregar o evangelho eterno. O que é o evangelho eterno? A expressão eterno, evangelho eterno, só se encontra em Apocalipse 14, versículo 6. No livro de Mateus 24, verso 14, fala, e este evangelho do reino
será pregado a todo mundo para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. A gente entende que é o mesmo evangelho, o único que salva, liberta, ok. Mas a expressão evangelho eterno em Mateus 24:14 não está. Romanos 1:16, Paulo disse: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas não fala evangelho eterno. O próprio Paulo disse, 1 Coríntios 9, verso 16, ai de mim se não pregar o evangelho. Mas não fala evangelho eterno. Mas aqui no contexto das 3 mensagens angélicas, usa-se a expressão evangelho eterno. Por quê? Qual a razão que essa igreja, que esse povo tem que pregar? Evangelho eterno. Amigos, a palavra evangelho significa boas novas de salvação em Cristo. Evangelho, boas novas de salvação na pessoa de Cristo. Ou seja, não há salvação sem Cristo. É impossível salvação fora de Cristo. Todos aqueles que se dizem Salvador, Jesus fala, são ladrões e salteadores. Porque eu sou a porta. É o único, não tem outro. O livro de Atos 4, verso 10 ao 12 fala que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O único que veio nessa terra, viveu vida santa, perfeita, nunca pecou, nem pensamento, foi e é perfeito, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro. Antes de Jesus vir a esse planeta, a salvação era transmitida pela parábola do santuário terrestre. Um dia a gente pode estudar mais detalhes sobre esse assunto. Mas o que se fazia no santuário terrestre, o santuário terrestre era uma tenda portátil. Ou seja, um santuário, um tabernáculo, um local de adoração, onde Deus habitaria com o seu povo. Deus chamou Moisés no Monte Sinai, e falou assim, Moisés, faça para mim na terra um santuário de acordo com o modelo que eu vou te mostrar aqui no monte. E há um santuário celestial. E de acordo com o modelo do santuário celestial, Moisés fez um na terra. E nesse santuário havia o pátio, o lugar santo e o santíssimo. Quer dizer, o santuário é o lugar santo e o santíssimo, e havia o pátio. E no pátio era feito sacrifícios de animais. Havia um altar de holocausto, onde era queimada a gordura do animalzinho, e especialmente o cordeiro. Todas as manhãs e tardes, culto matutino e vespertino, era realizado um sacrifício, ou sacrifícios de cordeiros. Se você vivesse naquela época e tivesse cometido um pecado, você mentiu, e mentir é pecado, o Espírito Santo toca no seu coração, você se arrepende. Qual a orientação do Senhor? Deveria confessar e abandonar. Só que você não confessaria em nome de Jesus, porque Jesus não tinha vindo ainda. Mas não há salvação sem Ele, mesmo antes dele. Então como é que funcionava? A orientação era, pegue um cordeiro de apenas 1 ano de idade, sem defeito físico, sem mancha. Você tinha que sair do seu acampamento, as 12 tribos de Israel ficavam em volta do santuário. Você tinha que sair do seu acampamento, ir até o pátio do santuário, com o cordeirinho nos braços, colocar a mão na cabeça do cordeiro, e confessar o pecado que pecou bem no ouvido dele, bem pertinho dele. Confessar o pecado, e simbolicamente o seu pecado era transferido para o animalzinho. E qual é o salário do pecado? A morte. Agora o animalzinho estava recebendo o seu pecado, então tinha que morrer. Para você não morrer, alguém tinha que morrer no seu lugar. Aí você pegava uma faca, na época chamada cutelo, e tinha que com as próprias mãos imolar, sacrificar, cortar a cabeça do cordeirinho. Uma vez em Sorocaba, fazendo uma classe bíblica, um garoto de 8 anos. Pastor, está tudo errado. Eu não concordo. E eu, o que está errado? O que você não concorda? Pastor, o que é que o cordeirinho fez ou fazia para morrer no lugar do pecador? Ele que deveria morrer, pastor. E não o animalzinho, coitado dele. Eu falei, rapaz, eu também concordo com você. Você tem toda a razão. Quem deveria morrer era o pecador, não o cordeiro. O cordeiro é inocente. Aliás, você já viu uma ovelhinha, um cordeirinho morrer? Ele berra, se desespera,
só chora. Alguém já viu um porco morrer? O negócio é desesperador, né? É tenebroso. Amigos, eu falei para aquele garoto o seguinte: eu vou explicar para você. Aquele animalzinho que era morto no lugar do pecador apontava para a morte do Filho de Deus, que um dia seria pendurado na cruz do Calvário, sendo a oferta de Deus e do ser humano para a libertação do ser humano. João Batista estava batizando as pessoas no Rio Jordão, de repente viu Jesus em direção a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do Raimundo. É ou não é? Quem tira o meu pecado? Quem tira o meu pecado? E quem tira o seu pecado? Amigos, Jesus é o Cordeiro. Quando Jesus morreu, o véu do santuário, o santuário na época era o templo de Jerusalém. Veja, o santuário terrestre deu lugar ao templo de Salomão. O templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor no ano 605 a.C., por volta desse ano. Depois foi reconstruído na deportação em 539. Aí esse templo, reconstruído por Herodes, era o templo quando Jesus entrou nele. E tinha um lugar santo e santíssimo, normal. Os sacrifícios eram feitos. Jesus via os sacrifícios sendo feitos. E ele sabia que ele era o sacrifício. Tudo apontava para ele. E quando ele morreu na cruz, e disse: Pai, está consumado, entrego meu espírito ao Senhor, meu fôlego, e morreu, o véu que separava o santo do santíssimo se rasgou de alto a baixo, sem auxílio de mãos humanas. A partir daquele momento, estava sendo dito para toda a humanidade: não é necessário mais matarmos cordeiros para termos o perdão dos pecados. Por quê? Porque já matamos a Cristo. Aí você fala: pastor, eu não. Quando Mel Gibson fez aquele filme A Paixão de Cristo, foi acusado de ser antissemita, ou seja, contra os judeus. E teve tanta controvérsia. Um dia, numa reportagem, perguntaram para Mel Gibson: afinal de contas, quem matou Jesus? Os judeus ou os romanos? E ele respondeu: nem os judeus, nem os romanos. Ele disse para a repórter: foi você e eu. E ele não está errado. Amigos, os meus pecados recaíram sobre Cristo. Ele morreu no meu e no seu lugar. Porque você é um pecador, eu sou um pecador. E Jesus nunca pecou, mas tomou sobre si os nossos pecados. Antes da cruz, no Getsemane, no jardim do Getsemane, chegou a transpirar sangue. Tamanha agonia dos pecados já recaindo sobre ele. A ira do Pai contra o pecado recaiu sobre Cristo. É por isso que na cruz ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Não foi o Pai que o desamparou, mas os meus e os seus pecados fizeram a separação. É esse evangelho que cura, liberta e transforma. É o evangelho, as boas novas de salvação em Cristo. E mesmo antes dele nascer, viver e morrer, era transmitido pela parábola do santuário. É como um cheque, né? Pré-datado. E Jesus veio e pagou o preço. Nada aconteceria se Jesus não tivesse morrido na cruz. Porque um dia ele mesmo se fez carne e viveu e habitou entre nós. Então, queridos amigos, evangelho eterno é o seguinte: sempre a salvação foi por Cristo, nunca foi pelas obras, nunca foi pela lei, nunca foi pelo nosso bom comportamento. Há pessoas que falam assim: olha, vocês estão no Antigo Testamento, estão na época da lei, estão na época, né? Não, irmãos, ninguém está na época da lei, no sentido de salvação pela lei. A salvação nunca foi pela lei, nunca será. A salvação sempre foi e será por Cristo. Agora, uma vez salvos por Cristo, o resultado é obediência à lei. Uma vez resgatados por Cristo, temos o dever de obedecer à sua lei, de beneficiar o próximo. O processo de salvação abrange 3 aspectos,
que é justificação, santificação e glorificação. Justificação é quando você, pela graça do Senhor, se arrepende, confessa e abandona o pecado, e Deus se declara justo. A vida perfeita de Jesus passa a ser a sua. E o Pai vai te olhar não como você é, mas como Jesus é em você. Porque Ele te cobre com o seu manto de justiça. E todas as acusações do inferno caem por terra. Você é justificado, declarado justo, justiça imputada. Só que, uma vez salvo, não é salvo para sempre. Aí vem o processo da santificação, que é descontaminação. É um processo de transformação do caráter. É um processo que Deus vai fazer em sua vida até Ele voltar. Porque todos temos que nos arrepender de alguma coisa, porque todos somos pecadores. Olha aqui. Digamos que eu esteja fumando. Eu estou fumando, aceito Jesus, salvo por sua graça, para continuar fumando? Eu estou roubando, sou salvo por Cristo, por sua graça, para continuar roubando? Amigos, o próprio Zaqueu falou: Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu roubei. A prova do verdadeiro arrependimento é mudança de vida. É a pessoa falar: Senhor Deus, eu quero te obedecer. Eu quero guardar a tua lei. Não quero mais roubar, mentir, adulterar. Eu quero mudar de vida. Irmãos, conversão é mudança de rumo. É você estar andando nesse caminho, tem encontro com Jesus e você volta. É andar na contramão do mundo. A santificação é a vida toda. E a glorificação é quando Jesus voltar pela segunda vez. Quando Ele voltar a segunda vez, vai arrancar do nosso ser toda a tendência para o pecado. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas um dia essa natureza vai acabar, a natureza pecaminosa. Ele vai arrancar do nosso ser toda essa tendência. Aí nunca mais pecado. Viveremos a eternidade com o Senhor. Esse é o processo. Então é salvação pela graça e obediência por amor. Um avião não voa com uma asa só. Esse evangelho eterno nós temos que pregar a todos os habitantes na terra. Salvação por Cristo e obediência por amor. Jesus disse: se você me ama, guarda os meus mandamentos. João 14, verso 15. Agora, queridos amigos, se você voltar em Apocalipse 14, vai observar o que faz parte desse evangelho eterno, detalhado no verso 7. Porque fala assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. O que é que esse povo tem que pregar? O evangelho eterno. Dizendo em grande voz. Então no verso 7, Deus nos detalha coisas que fazem parte do evangelho eterno. E qualquer pregador que omitir aquilo que a Bíblia ensina, que faz parte do evangelho eterno, não está pregando aquilo que Deus pediu. E você vai ver. O verso 7 fala assim: temei a Deus e dai-lhe glória. Quer ver? Volte lá em Apocalipse 14, versículo 7. Olha o que diz: dizendo em grande voz. Apocalipse 14, versículo 7. Olha o que diz. Porque nós temos que pregar. É o povo de Deus pregando o evangelho eterno. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É o tema de amanhã. E adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Irmãos, temos aqui pelo menos 4 coisas: temer a Deus, dai-lhe glória, é chegada a hora do seu juízo e adorai o Criador. 4 coisas que faz parte do evangelho eterno. Agora, por gentileza, olha para cá. Temei a Deus. O que é temer a Deus? Sabe o que diz Provérbios? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu tiro pela minha mãe. Nós não nascemos em um lar cristão, evangélico. Nascemos católicos. Mas nossa mãe nos ensinou a ter o temor do Senhor.
Eu devo isso a ela de todo o coração, a Deus usando ela, claro. Mas a minha mãe não saía de casa sem rezar. Ela saía rezando e voltava rezando. E antes de dormir, ela passava horas rezando por todos os filhos. Hoje ela ora, né? Porque era rezar. Mas ela rezava por todo mundo. E quando ela ia na mercearia, a gente percebia os lábios dela se mexendo. E eu perguntava, mamãe, por que seus lábios ficam se mexendo? Ela dizia, eu estou rezando por vocês. E rezava o Pai Nosso, Ave Maria e outras rezas. E na sinceridade, Deus ouvia e abençoava. Ela nos ensinou a ter respeito pelas coisas sagradas. Agora, tem gente, irmãos, que vive como se Deus não existisse. Onde está o temor do Senhor? Tem gente que fala palavrão como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tem gente, irmãos, que assiste pornografia e pensa que é normal. Tem gente que trai o seu cônjuge. Tem gente, irmãos, que vê cada coisa, que faz cada coisa. Eu pergunto, onde está o temor do Senhor? Onde está o respeito? Onde está a reverência? Moisés chegou diante do Senhor, que estava se manifestando numa sarça, e Deus falou assim, Moisés, tire as sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo, é sagrado. A oração modelo fala assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, quando os maçoretas, um grupo de pessoas consagradas, copiavam a palavra do Senhor para preservá-la, quando chegava na palavra Deus, as 4 consoantes impronunciáveis, YHWH, eles trocavam de pena, pegavam uma pena de ouro e escrevia YHWH, que depois tornou Yahvé, Jeová, com as adicionais da palavra Adonai, Senhor. Enfim, é uma outra história. Mas irmãos e amigos, onde está o respeito para com o nome do Senhor? Onde está o temor do Senhor? Tem gente que usa piadas com o nome do Senhor, mas Deus fala assim, temei a Deus. A palavra diz, temei a Deus. Então o que nós devemos pregar é que é um Deus zeloso, e que de Deus não se zomba. Aquilo que o ser humano plantar, certamente vai. Irmãos, com todo respeito falando, tem muitas coisas que estão acontecendo nessa terra, que são juízos do Senhor. Porque o ser humano, muita gente está vivendo como se Deus não existisse. Não que Deus se zanga, se ira com a ira humana e fala assim, agora eu vou, acabar com tudo. Não é isso. Irmãos, é uma guerra entre o bem e o mal. E com o diabo não se brinca. Fazer a vontade do inferno vai colher o resultado. É obra do inimigo. E quando Deus fala, meu filho, vinde a mim, tenha respeito, eu sou Deus. É porque Deus quer o nosso bem. Deus quer nos preservar contra as astutas ciladas do mal. Então temei a Deus e dai-lhe glória. Irmãos, dar glória ao Senhor é o resultado de todo aquele que teme a Deus. Amém? Temei a Deus e dai-lhe glória. Interessante, né? O que é dar glória ao Senhor? Não é errado a pessoa, obviamente, numa igreja expressar glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas o que é essa glória? Nós temos 2 explicações que se fecham de coisa impressionante. Quer ver? Se você não tivesse anotado essa linha de raciocínio, pela graça do Senhor, pode anotar. Grave essa frase bíblica. Temei a Deus e dai-lhe glória. Agora vá para o livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14. E veja o que é dar glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e o 14. Você encontra Salmos, depois tem Provérbios e depois tem o livro de Eclesiastes. Capítulo 12, versículo 13 e o 14. Veja como a Bíblia é um todo harmônico. Como ela mesma se explica, se encaixa. É fenomenal a palavra do Senhor. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e o 14. Veja o que é dar glória a Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória. Olha o verso 13. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Posso ler? Está escrito: de tudo
o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo o povo judeu, de todo o povo de Israel. Eu estou chamando a sua atenção. Irmãos, a obediência à lei é dever de quem? Está vendo? Não é da igreja adventista apenas, é do mundo todo. Agora, ok. Lembra-se de Apocalipse 14, verso 7? Temei a Deus e dai-lhe glória. Aqui diz: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Então, o que é dar glória a Deus? Exatamente, guardar a sua lei, os 10 mandamentos. Porque quem observa os 10 mandamentos está temendo ao Senhor, respeita o Senhor. Temer a Deus e dar-lhe glória. E por que a glória envolve a lei? Olha aqui. Você sabia que a lei de Deus é um transcrito do seu caráter? É um reflexo do seu caráter? Como assim, pastor? Irmãos, a glória de Deus é o seu caráter. Puro, perfeito, santo, justo, eterno, imutável. O que Deus é a sua glória. Uma vez Moisés pediu: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus falou assim: eu vou passar diante de você, Moisés, pelas costas, e vou proclamar a minha misericórdia, bondade, fidelidade, amor, compaixão. São os atributos do seu caráter comunicáveis, que comunica a cada um de nós. Você, quando é misericordioso, quando perdoa quem lhe ofendeu, quando é bondoso, amoroso, você está refletindo a glória do Senhor. As pessoas vão ver Cristo em você. O evangelho que transforma, apresenta aos outros essa glória de Deus. E a lei do Senhor é um transcrito do seu caráter. Está na Bíblia, olha aqui. O que Deus é, sua lei também é. Deus é justo, sua lei é justa. Deus é santo, sua lei é santa. Deus é eterno, sua lei é eterna. Deus é imutável, sua lei é imutável. Deus é bom, sua lei é boa. Deus é amor, sua lei é amor. Então observar a lei de Deus, irmãos, é dar glória a Ele. A obediência, nós estamos numa crise de obediência. São filhos que desobedecem os pais. Pessoas que falam assim: ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero, o que dá na minha cabeça. Mas Deus preza pelos seus filhos obedientes. Porque obedecer ao Senhor, irmãos, é temê-lo. É respeito, não é ter medo de Deus. Só tem medo do Senhor quem não o conhece. Porque Ele nos ama. Ele está com você todos os dias até a consumação do século. Amém? Temer a Deus e dai-lhe glória. Por quê? É chegada a hora do seu juízo. É o tema de amanhã. Irmão, é chegada a hora do seu juízo. Tem gente que fala assim: eu fiz, pronto, acabou, ponto final, e daí? Mas um dia ele vai prestar conta. Seja quem for. Seja pastor, líder, membro, um artista, um mendigo, um rico, um pobre, um culto, analfabeto, um brasileiro, um estrangeiro. Irmãos, todos, amanhã veremos, todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Agora, você vai verificar amanhã que o juízo é a nosso favor, é para o nosso bem e é de esperança. Você vai verificar que é coisa linda o juízo final. Não é para o ser humano viver aí morejando. Não é para o ser humano viver aí, sabe, com medo. Não, é para você se alegrar. É esperança. Porque nesse juízo, irmãos, nós temos um advogado. Amanhã. Vai pegar fogo amanhã. Amém. Pode chamar o corpo de bombeiros. Mas, ok. Temer a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Eu quero finalizar com esse ponto aqui, para depois termos o batismo. Olha aqui. E adorai aquele. Irmãos, olha o que faz parte do evangelho eterno. É levar o ser humano a adorar o Criador e não a criatura. Você tem um Criador.
eu tenho um Criador, nós temos um Criador. Não viemos do macaco. Você não surgiu de uma ameba. Você não surgiu por um acidente da natureza. Você existe por um planejamento divino. Amém? Jeremias 1, verso 5. Antes que eu te formasses no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. Profeta às nações, é o contexto chamado do profeta Jeremias. Antes de você nascer, Deus te planejou. Deus tem um plano na sua vida. Você veio das mãos do Criador. Você não veio do acaso, você pertence a Deus. Amém? Você pertence a Deus pela criação e pela redenção. E não é gostoso, não é maravilhoso você saber que pertence ao Criador? O Rei do Universo. Adorar aquele que fez os céus e a terra. Irmãos queridos, eu estava uma vez viajando para os Estados Unidos, ia fazer uma campanha de evangelismo em uma região de lá. E sentou-se ao meu lado uma freira, vestida de freira, mas muito simpática, atenciosa, um amor de pessoa. E começamos a conversar. Aí de repente o avião decolou. Ela disse, eu vou rezar. Eu falei, eu vou orar. Ela rezou, eu orei, graças a Deus o avião não caiu. Mas no trajeto, a conversa chegou no ponto da palavra. E eu perguntei a ela, o que vocês dizem, falam do Gênesis? Do livro de Gênesis. Sabe o que ela me disse? Pasmem. Da boca dela, ela disse, é tudo alegoria. Eu falei, como assim? Eu tenho a foto com ela aqui, ó, no zap. Eu dei para ela um livro de presente. Eu falei, como assim? Ela disse, é tudo alegoria, ilustração. Adão e Eva não existiram, dilúvio. É, meus amigos, tem gente que não estuda a fundo aquilo que pensa em crer. Eu falei, pois é, minha querida amiga, eu creio na literalidade do Gênesis. Deus fez o mundo em quantos dias? 6 ou 7? 6 ou 7? 6 dias. E o que é que Deus fez no 7º dia? Descansou, abençoou e santificou. A semana literal da criação. No 6º dia, Deus criou o ser humano. O 7º dia, o sábado, como presente ao ser humano. Nós temos um Criador. Se você retirar o Gênesis da Bíblia, o que sobra da Bíblia? Acabou. Ali está a nossa origem. Das mãos de Deus. Você sabia que quando o ateísmo, quando Darwin começou a proclamar a teoria da evolução, é que a questão do sábado, mais ainda caiu por terra na vida de muita gente? É impressionante, irmãos. Agora, a gente respeita quem não crê em Deus. O ser humano é livre. Mas você sabia que o diabo é crente? É. Estava lá no céu com Deus. E sabe o que diz Tiago 2, verso 19? Até os demônios creem e tremem. Veja, até o diabo é crente. E conseguiu levar pessoas a não crer em Deus. Olha, a gente respeita, mas eu estou falando da palavra de Deus. Crer em Deus não significa, nesse aspecto aqui, que a pessoa está salva. Saber que Deus existe, saber que Deus é todo poderoso, que enviou seu único filho, que Jesus veio, morreu, foi sepultado, ressuscitou, está intercedendo e voltará para nos buscar, isso até os demônios sabem. Agora, o crer da palavra para salvação é uma entrega. Entrega o teu caminho ao, confia, e o mais ele fará. Quando disse Paulo e Silas ao carcereiro, crê no Senhor Jesus, entregue sua vida a Jesus. É diferente da crença lá de Tiago 2,19. Amigos, diz a palavra, e adorai aquele que fez os céus e a terra.
E você sabia que essa última frase de Apocalipse 14, verso 7, se une perfeitamente ao quarto mandamento da lei? Os 10 mandamentos. O que diz o quarto mandamento dos 10? Quem se lembra? Lembra-te do dia de domingo para o santificar. Lembra-te do dia de segunda-feira, terça-feira. Lembra-te do dia de sábado. Para quê? Para o santificar. Porque em 6 dias, lá no verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Irmãos, o sábado é o memorial da criação. É um dia de exclusiva adoração ao Criador. Claro que devemos adorá-lo todos os dias, mas o sábado é especial. E é por isso que o inimigo foi diretamente no quarto mandamento, para destruí-lo e substituí-lo. Colocando o sábado por terra, a teoria da evolução cresceu. Mas Deus tem um povo que está pregando a verdade. Deus tem um povo que está falando: temei a Deus, dai-lhe glória. É chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra. Irmãos queridos, Deus está chamando você para adorar o Criador. Deus está chamando você para a obediência à sua lei. Deus está chamando você para guardar o sábado. Deus está chamando você para transformar a sua vida. E se você permitir, Ele vai transformar e fazer de você mais que vencedor. Deus é maior. Deus pode todas as coisas. Antes do batismo, eu conto para você a história de um homem. Assim que eu cheguei para trabalhar no Rio de Janeiro, trabalhei por 9 anos e meio na União Sudeste Brasileira, que abrange Rio, Minas e Espírito Santo. Assim que nós chegamos naquela região, eu fui fazer uma campanha, uma semana de evangelismo na igreja de Botafogo, ali no Rio de Janeiro. E assim que eu cheguei, e nós iniciamos lá num domingo à noite, aí eu estava na escada subindo, não tinha ninguém, eu cheguei bem cedo na igreja, havia apenas umas recepcionistas, e uma irmã me apresentou o senhor Bispo Pedro Farias, um senhor muito simpático, muito educado. Eu apertei a mão: muito prazer, senhor Bispo, eu sou o pastor Raimundo Gonçalves, obrigado por sua presença. Não tem ninguém praticamente na igreja, o senhor é um dos primeiros, mas bem-vindo. Ele disse: eu que agradeço o privilégio de estar aqui. Eu falei: então o senhor é bispo? Ele disse: eu sou bispo. E disse que tinha 2 igrejas que ele cuidava em Copacabana. Cada uma tinha mais ou menos uns 30, 40 membros, e 2 igrejas evangélicas. E aí, irmãos, na semana, ele só faltou 2 vezes, todas as noites praticamente, menos 2 que ele não pôde ir. E um dia fomos visitá-lo, ele e a irmã Creuza, a esposa dele. Ele disse para mim que era presidente do comitê de ética dos pastores evangélicos do Brasil e do exterior. Fez teologia, era professor de teologia, mas disse para mim: pastor, sabe o que eu prego nas minhas 2 igrejas? Eu falei: o quê? Ele falou assim: o livro Grande Conflito, de Ellen White. Eu falei: uau, sério? Sim. Eu falei: rapaz, você é corajoso. Eu falei: mas como assim? Ele falou: sabe, eu assisto a TV Novo Tempo há muitos anos, há muito tempo. E eu pego o livro Grande Conflito, desejado, outros livros dela, mas eu destaquei o livro Grande Conflito, porque ali eu tiro minhas mensagens, meus sermões e prego. E passamos a visitá-lo, a estudar mais com ele, e um dia ele falou para o pastor: eu fui convidado para fazer uma palestra para mais de 200 pastores evangélicos, e sabe do que eu falei? Eu falei dos 10 mandamentos e falei do sábado. Pastor, quase que eu fui linchado. Eu falei: rapaz, você é corajoso. Ele falou: sim. Perguntaram se eu era adventista do 7º dia? Eu falei: não, eu estou pregando a palavra, está aqui, ó. Aí o chefe geral, ele no Rio de Janeiro, o chefe geral, segundo ele, mora aqui em São Paulo, enviou uma carta
via e-mail, que na verdade foi mais um livro. E ele enviou esse e-mail para mim, falou: pastor, dê uma olhada. E esse líder dos evangélicos, segundo ele, pegava textos e mais textos bíblicos com a intenção de dizer que o sábado foi abolido e que o domingo era o dia do Senhor. Eu peguei os textos, eu falei: meu querido irmão, você sabe que esses textos aqui são fora do contexto. Ele falou: pastor, eu sei disso, eu só mandei para você saber como está a guerra. Irmãos, resumindo a história, o irmão, amigo e bispo Pedro Farias, um dia disse para mim: pastor, eu quero ser batizado. Um homem que era professor de teologia, que realizava batismos, fazia casamentos, chegou para mim e falou assim: eu quero ser batizado, na igreja adventista. E eu tive a alegria e a honra de entrar nas águas e batizar o irmão Pedro Farias e a esposa dele, a irmã Creuza. Até hoje, quando chega na sexta-feira, próximo do pôr do sol, ele manda uma mensagem para mim e fala: pastor, feliz sábado. Hoje é um dos anciãos da igreja lá em Botafogo. Por que estou contando essa história? Porque o evangelho eterno transforma. Alguém fala assim: pastor, é pescar em aquário? Não. Deus tem o evangelho. Deus tem uma mensagem que está sendo transmitida. Quem aceitar, bem-aventurado é. E eu não estou inventando. Coisas e mais coisas ainda veremos nesse planeta. A gente não tem tempo de estudar aqui sobre Daniel e Apocalipse. Mas quando você estudar sobre as bestas que vêm do mar e da terra, quando você estudar sobre a lei dominical, a perseguição contra os fiéis observadores da lei, quem viver verá. Quem viver está vendo, né? Amigos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus está chamando você. Deus chamou o meu irmão e amigo Hugo. E nessa noite, ele publicamente diz: eu sou de Jesus. Eu pertenço a Cristo. Eu sou de Jesus. Eu me entrego a Jesus. E eu quero parabenizá-lo pela decisão tão inteligente ao lado de Jesus. E eu quero convidá-lo para entrar no tanque. O Carlos pode acompanhá-lo. O pastor João Paulo Beraldinelli já está a postos para também entrar no tanque. E nós realizaremos agora, para o encerramento dessa programação, o batismo do nosso querido irmão e amigo Hugo. Ontem à noite ele disse para mim: pastor, é amanhã. Olha que coisa linda. Eu fui batizado, pastor João Paulo, com 19 anos, na cidade de Sorocaba. E foi o dia mais feliz da minha vida. Foi algo assim fenomenal. Eu e mais 10 pessoas, comigo 11. Era um sábado à tarde. E naquele dia eu fui batizado e já ministrava curso bíblico, já fazia evangelismo. Deus, irmãos, me chamou para hoje estar aqui pregando o evangelho. E o mesmo Deus que me chamou, chamou o irmão Hugo, e está chamando você também, para você ser batizado e se preparar para as obras do Senhor na terra e para o seu reino celestial. Ele quer te usar para pregar o evangelho eterno. O irmão Hugo hoje está dizendo publicamente: eu pertenço a Cristo, o sacrifício de Jesus não foi em vão na minha vida. Porque Jesus morreu, Jesus pagou o preço, mas você vai aceitá-lo? Você vai entregar sua vida a Deus? Ou permanecerá na mesma vida, na velha vida? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da sua entrega. Hoje é o dia de você se reconsagrar ao Senhor. Hoje é a noite em que você pode dizer, se assim desejar: eu me entrego a Cristo. Amém? Querido irmão Hugo, louvado seja Deus por sua decisão. Eu não sei se tem algum parente dele aqui.
Se tiver e desejar, pode vir à frente, bem pertinho aqui do tanque, para tirar fotos e prestigiar esse momento tão solene, tão especial na vida do irmão Hugo. Obrigado. Pode acompanhá-lo. Maravilha. Tudo certo? Não sei se tem lâmpada aqui. Olha aí, quantas e quantas pessoas prestigiando o batismo do nosso querido irmão Hugo. Vamos lá? Querido irmão e amigo Hugo, conforme a sua decisão inteligente, sábia, ao lado de Cristo Jesus, nosso Senhor, para o perdão dos seus pecados, para que você tenha o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, para que você seja ungido para evangelizar, o pastor João Paulo, como ministro do Evangelho Eterno, cumprindo a ordem do nosso Mestre Jesus Cristo, com muita alegria, o batiza em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e todos dizem, amém. É uma cena emocionante, amém, lindíssima, amém, amém. É o enterro de uma velha vida e o renascimento para uma nova vida em Cristo. O apóstolo Pedro, pregando ali no Pentecostes, disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a pessoa é ungida no batismo com o Espírito Santo, é ungida para evangelizar. Deus te dá dons e talentos para você ser usado por Ele. Obrigado, viu, gente? Tamo junto. Irmão Hugo, ó, festa no céu. Festa no céu. Que alegria, parabéns. Amigos e amigas, nessa noite, eu quero fazer uma oração com você e por você. Eu não posso deixar de orar por você e fazer um convite para que você se prepare e um dia também seja batizado. Obviamente não estou marcando data, porque a decisão é sua. O dia pode ser ainda essa semana. Amanhã à noite, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado pela manhã. Há a previsão de também termos um programa na parte da tarde, no sábado que vem. Pode ser a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, eu não sei. Mas a sua decisão pode ser hoje, dizendo assim, eu quero um dia ser batizado. Um dia eu quero ter o meu nome no livro da vida. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Nada nesse mundo é mais importante do que a entrega de uma vida ao Senhor. Nada. Amém? Amém? Eu posso orar por você? Posso? Por que a gente pede? Agora eu vou agradecer aqui meu querido irmão. Eu vou pedir o seguinte, vamos lá. Quem aqui já é membro batizado na igreja adventista, por favor levante sua mão. Você já é batizado? Maravilha, que bênção, a maioria, né? A grande maioria. E quem está conosco e ainda não é batizado, levante a mão por favor. Bem alto. Você pode se colocar em pé? Você que levantou a mão, você que ainda não é batizado, eu quero que você se coloque em pé, por favor. Eu vou orar por você, uma vez mais. Eu quero pedir a bênção do Senhor na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus queridos e queridas. Amém. Amém. Permaneça em pé um pouquinho. Há alguém sentado que já foi batizado, mas se afastou da igreja? Se há alguém assim, por gentileza, fique em pé também. Talvez você havia se batizado, se afastou, precisa de um futuro rebatismo, então fica em pé também que vamos orar por você. E por que a gente pede para você ficar em pé? Eu vou dizer para você o porquê.
algumas razões, mas a principal delas é você se posicionar ao lado de Cristo. É uma questão espiritual, porque existe uma guerra entre o bem e o mal, e eu pergunto, de que lado você quer estar? E quando você se levanta em um apelo, em um chamado, você está se posicionando ao lado do nosso comandante, do nosso general. É ou não é? Estou inventando? Não estou inventando. Isso me arrepiou, viu? Eu fiquei impressionado com isso. Obrigado. Um dia eu me levantei também, sabia? O pastor Aldrovando Araújo estava pregando. E eu me levantei. E não só me levantei, eu fui à frente. Agora tem mais uma pergunta. Com muito amor e respeito. Há alguém que já foi batizado em outra igreja evangélica, mas você está ouvindo a voz de Deus e fala, pastor, eu quero conhecer mais aqui. Eu quero conhecer mais, estudar mais a palavra. Temos aqui classes bíblicas, temos aqui excelentes professores. E você quer que eu ore por você também? E você quer se posicionar uma vez mais e falar, Senhor, eis-me aqui. Então, se alguém que já foi ou que é evangélico, batizado em outra igreja, mas você sente o desejo de receber uma oração especial nessa noite, eu vou pedir gentilmente que você também se coloque em pé. Se há alguém assim, se não, não há problema, nós somos amigos, nós somos da mesma família, nós somos servos e servas do Senhor. Obrigado. Pode se levantar, se você ouvir a voz de Deus, falando ao seu coração, você quer se posicionar nessa guerra entre o bem e o mal, você fala, eu sou de Jesus, eu pertenço a Cristo, então se levante. Cadê você? Tem mais? Amém. Agora, como nós fizemos ontem, você que está sentado, do mesmo jeito, eu gostaria que você se posicionasse. E você que conhece alguém que está em pé, você fala assim, eu vou lá, eu vou abraçar essa pessoa, eu vou estar ao lado dessa pessoa. Eu quero que você se levante, você que conhece alguém que está em pé, por gentileza se levante, vá até ela, dê um abraço, faça companhia, esteja ao lado dessa pessoa. Isso, olha aqui, que lindo aqui, esse abraço, estamos juntos. Pode ir. Temos aqui o irmão Rogério, é isso? O Rogério. Rogério é um deficiente visual, mas uma pessoa que hoje está dizendo, eu olho para Jesus, eu enxergo Jesus. Olha que cena bonita, gente. Que cena magnífica. Glória ao nome do Senhor. Deixa eu ver se tem alguém sem abraço, sem companhia, né? Sem companhia. Eu creio que todos estão com alguma companhia. Louvado seja Deus. Agora eu vou chamar vocês aqui à frente e vou explicar o porquê a gente chama à frente. Posso? Vem cá, por favor, você que está lá atrás, você aqui à frente, dê um passo aqui bem perto. Eu quero que você venha dar um passo de fé. Pode vir, pode vir. Eu vou convidar a Paula Chacon para cantar a última música. Eu quero que você nessa noite receba essa bênção da mensagem musical. Eu quero que você nessa noite receba uma bênção não só para a sua vida, mas que seja extensiva à sua família. E por que a gente chama você à frente? Veja, se você toma uma decisão e fica sentado, amém, ninguém pode questionar, é uma decisão, louvado seja Deus. Mas se você não vem à frente, rapidamente você pode esquecer. Agora, se você vem à frente, praticamente você não esquece mais. Segundo lugar, Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, diante de Deus. Terceiro lugar, quando você vem à frente, sela, concretiza uma decisão lá do coração. Você externa, é uma expressão de uma impressão causada pelo Espírito Santo. Você está expressando.
eu pertenço a Cristo, eu sou de Jesus. Amém? Glória a Deus. Paula? A música que a Paula vai cantar tem uma letra fantástica. E ela fala assim, olha, deixa eu ser o seu Deus. Porque Deus é Deus, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Todos em pé, por favor, preste atenção na letra dessa música. Receba agora essa bênção, o abraço desse Deus poderoso. Aonde você vai quando todos te abandonam? Onde se esconder quando a culpa o destrói? Você se esqueceu, mas eu nunca desisti de o buscar, filho. O que já passou não importa para mim. O que você fez, eu deixei naquela cruz. Mais uma vez, hoje venho procurá-lo e pedir. Quero ser teu Deus, quero ser real. Enxuga o seu rosto, levanta o teu olhar. Quero ser a paz que jamais sentiu. Nova vida em mim. Amém, amém. Encontrarás. Aleluia. Filho, é Deus falando com você. Deixa eu ser teu Deus. Antes de você nascer, este dia já escrevi em minhas mãos. Amém. E sei, aleluia, que o momento enfim chegou. Meu sangue verti, minha graça o alcançou e o salvou. E aleluia, Senhor. Hoje, amém. Eu quero ser teu Deus. Esse é o nosso maravilhoso Deus. Real, enxuga o seu rosto. Amém, amém. Levanta o teu olhar. Amém. Quero ser a paz que jamais sentiu. Nova vida em mim encontrarás. Amém. Olha só, nova vida em Cristo. Nós vamos encontrar. Deus, Ele diz: deixa eu ser aquele que entende a tua dor. Glória a Deus. Deixa eu ser amigo e aceita o meu amor até que eu volte. Até que eu volte. Pra olha só. levar vocês Amém? Comigo. Aleluia, Senhor. Amém, amém. Quero ser teu Deus, quero ser real. Enxuga o seu rosto, levanta o teu olhar. Quero ser a paz que jamais sentiu. Nova vida em mim. Amém, amém. Encontrarás. Aleluia, Senhor. Filho, deixa eu ser teu Deus. Esse é o nosso Deus. Ele está falando com você nessa noite. Nova vida. Esse é o poder do Senhor. Meu filho. Deus está falando. Deixa eu ser teu Deus. Amém. Amém? Obrigado, Paula.
Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ao ouvirmos essa música, ouvimos a Tua voz, dizendo: Filho, deixa eu ser o seu Deus. E nós respondemos: o Senhor é o nosso Deus. Habita em nós. Toma conta do nosso corpo, do nosso coração. Abençoa a nossa família e nos prepare para a volta de Jesus. Senhor, toma em teus braços cada pessoa que veio à frente. São homens e mulheres que o Senhor criou e comprou com o teu sangue na cruz do Calvário. Pertencem ao Senhor pela criação e pela redenção. E eu quero pedir que o Senhor venha guardá-los, protegê-los e livrá-los de todas as astutas ciladas do mal. Que o inimigo nem chegue perto deles, mas que o Senhor envie os teus anjos para protegê-los, guardá-los e prepará-los para a volta de Jesus. Na tua segunda vinda, com seus milhões de anjos, todos queremos estar prontos, Senhor. Para tanto, batiza-nos com o Espírito Santo, nos faça mais semelhantes a Cristo, nos dê um novo coração. E agora, Senhor, ao sairmos daqui, pedimos a companhia do Senhor até os nossos lares. Dá-nos uma noite excelente, e amanhã, terça-feira, nos traga de volta para juntos estudarmos a Tua Palavra. Oramos, agradecemos e pedimos em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém, amém.